noite, doutor Paulo, tudo bom? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir também com a aula aí do Miguel e com as discussões. Muito boa noite. Contamos também com a moderação do Dr. Fernando Bastos, que é radio-oncologista do Hospital de Joaçaba. Doutor Fernando, boa noite. Acho que tem algum problema técnico, mas está retornando. Contamos também com o Dr. Lievin Rebouças, que é radio-oncologista do Hospital de Joaçaba. Boa noite, Dr. Lievin. Olá, Edneide, boa noite a todos. E contamos também com a participação do Dr. Renato Pierre, radio-oncologista do Hospital de Joaçaba. Ok, olá, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço em nome do Hospital de Joaçaba e do Grupo ICCC. Vamos iniciar o nosso webinar de radiocirurgia. Lembramos que nós somos o único do Ceará a realizar a radiocirurgia estereotáxica, SBRT. Então, com a palavra, o Dr. Renato Pierre. Bem. Tudo bem? Então, dando início aí a esse webinar, eu vou fazer aqui esse webinar, primeiro webinar de metástase cerebral. O objetivo dessa minha rápida apresentação é a apresentação do nosso departamento de radioterapia do Hospital de Joaçaba, dar uma visão geral da linha de cuidado dos procedimentos de radioterapia estereotáxica intra e extracraniana e demonstrar a experiência que o nosso departamento, com todo o apoio da direção, conseguiu obter nesses primeiros 17 meses, desde o primeiro paciente e implantação da técnica. Então, nosso hospital aqui em Fortaleza, ele está localizado para, acho que a maioria sabe, ali no Porangabuçu, aqui é a Lagoa do Porangabuçu, o prédio do hospital aqui de 1999, a última reforma que foi feita com esse prédio assistencial, e a radioterapia, ela fica nessa região aqui no térreo, com estacionamento aqui no centro aqui do complexo. Nossa equipe de médicos e físicos, está faltando aqui o Dr. Caseli, que está presente nesse webinar, mas não estava presente no dia na foto, e o físico Rogério, todos os médicos titulares, os físicos e os residentes. Mas além dos médicos e físicos, nós somos também mais de 50 pessoas, entre técnicos, entre dosimetristas e entre toda a equipe multidisciplinar, psicologia, enfermagem, nutrição, assistente social, etc. Nosso parque instalado de aceleradores lineares é o maior parque instalado do Norte-Nordeste. Nós temos 6 máquinas. Todas essas máquinas que foram atualizadas agora de 2019 para 2020, onde fazemos técnicas de tratamento bastante novas, né? Temos tratamento com IMRT por VMET arco modulado em 3 máquinas, e essas 2 máquinas, essa Clinac 21X e o Clinac CX-MOR, são as máquinas onde nós fazemos os procedimentos de estereotaxia, sobretudo nessa daqui, onde nós temos esse braço robótico, onde ele faz a imagem de GRT por Conibin CT. O Hospital do Câncer, o Hospital de Joaçaba, sempre foi o pioneiro no Ceará nas inovações em radioterapia. Ao longo dos vários anos, nós fomos os introdutores da radioterapia 3D, da radioterapia MRT e, mais recentemente, agora em 2020, da radiocirurgia intracraniana, a radioterapia estereotáxica corpórea e GRT. Dando um pouco de destaque ao método de SBRT, o que é que torna possível esse método, além do investimento que foi feito em maquinário, em técnica, para que possa liberar a radiação de forma precisa, com uma margem de segurança adequada, milimétrica, também toda a equipe está coordenada para fazer esses procedimentos de alta tecnologia. Então, a gente fazendo aqui um contraponto entre um acelerador mais antigo e o nosso acelerador, nós temos aqui que os aceleradores mais modernos, eles fazem um tratamento dinâmico, nós temos a dosimetria sendo feita por esse dispositivo, e a radioterapia
guiada por imagem através dessas máquinas com rposicionamento da mesa. Isso permitiu que a radiocirurgia, que no passado era necessário utilizar os frames, era aquela radiocirurgia invasiva, onde era colocado o frame e a liberação da dose era feita sem modulação de intensidade com arcos, com esses cones, e com a necessidade de uma caixa estereotáxica, ela tenha migrado para o uso de uma mesa, de um acelerador que tem um dispositivo de aquisição de imagem em tempo real, que é sincronizado com a mesa para fazer a correção automática do posicionamento do paciente. O cone foi substituído por um micro multileaf e o frame foi substituído por máscaras não invasivas que têm a mesma precisão submilimétrica. Esse aqui é um destaque da nossa primeira paciente, tratada em 14 de fevereiro do ano passado. Foi uma paciente do Lievin, que fez uma radiocirurgia dose única por um chivanoma vestibular. Foi tratada em 14 de fevereiro de 2021. Aqui um destaque com outro paciente que foi tratado, um paciente do HGF, que tinha sido submetido a neurocirurgia em 4 ocasiões. Ele tinha uma recidiva bem comum de um glioblastoma multiforme. Depois de 7 anos da primeira cirurgia, ele tinha essa grande cavidade secundária dos vários procedimentos que ele fez uma radiocirurgia de resgate em dose única. Aqui a gente vê a imagem da ressonância, a imagem da tomografia, as curvas de isodose e a imagem da tomografia adquirida no acelerador antes da sessão. Uma outra paciente que já tinha sido submetida fora do serviço a uma radioterapia de crânio total, que ela tinha inúmeras metástases, progrediu com 2 lesões, uma região para hipocampal direita, uma em região frontal esquerda, e ela fez um resgate após 1 ano da radioterapia com dose única nas 2 lesões, e no momento do tratamento dela, ela fez um total de 6 tomografias entre aquisição de imagem, correção de posicionamento, verificação de imagem entre um arco e outro, e a troca do isocentro para a outra lesão. O que a tecnologia também permitiu foi a gente migrar da radioterapia estereotáxica intracraniana para a radioterapia extracraniana. Então, o que nós vemos aqui são o paciente imobilizado com esses dispositivos compressores, onde ele faz uma compressão que minimiza o movimento respiratório e a oscilação do posicionamento do alvo. Aqui é um paciente que foi tratado agora no fim do ano, ele tinha uma metástase de carcinoma epidermoide de esôfago na adrenal e fez 5 sessões de 8 grays com o uso do compressor e no controle já com boa resposta. Aqui a gente vê a tomografia realizada antes da sessão, esse contorno. Aqui é o contorno da tomografia do corpo do paciente no planejamento, e aqui o contorno adquirido momentos antes da sessão. Também radiocirurgia ou radioterapia estereotáxica pulmonar. De fígado, nós também já tivemos 3 casos. E aqui a segunda causa mais frequente da nossa radioterapia estereotáxica, que são as lesões ósseas dos pacientes. A nossa casuística, desde fevereiro de 2020, eu coloquei 13, porque a primeira paciente que fez com dose única foi aquela do Lieve no dia 14, mas a primeira paciente que fez com uma dose fracionada foi no dia 13, então começamos 1 mês antes do lockdown aqui em Fortaleza, e mesmo em tempos de pandemia nós tivemos um crescimento, eu diria, vertiginoso. Fizemos ao longo de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, mais de 1.200 sessões de radioterapia estereotáxica. Isso se traduz na maioria dos pacientes com sistema nervoso central. Foram 121 casos tratados, às vezes pacientes que fizeram tratamento e alguns meses depois já refizeram. Pacientes com lesões ósseas foram 87 casos. Nós temos uma epidemiologia forte também em próstata, somos líderes em tratamentos de próstata no estado, temos mais de 500 pacientes tratados de próstata a cada ano, e radioterapia estereotáxica prostática, a gente também tem uma grande experiência, seguida de pulmão, outras lesões, aí vai ter fígado, vai ter adrenal, vai ter rim e drenagem linfonodal. Uma coisa interessante é que os tumores de sistema nervoso central, nós fazemos 1/3 deles com dose única,
mas tem muitos pacientes que vêm fazer o tratamento com lesões um pouco maiores, onde o risco de uma radionecrose para dose única ele é maior, então nós acabamos fazendo fracionamento, é muito frequente fazer fracionamento de 3 ou de 5 sessões, sobretudo quando o neurocirurgião encaminha o paciente após uma neurocirurgia para fazer uma irradiação de leito. Aqui só para dizer que a radicirurgia, o planejamento da radicirurgia ou da radioterapia estereotáxica, ela tem uma parte feita com o paciente presente, que é durante o tratamento no acelerador linear, mas tem um grande trabalho de back-office feito antes, com o planejamento, a aprovação do plano, a revisão, o controle de qualidade feito pelo médico físico dosimetrista. Aqui para citar, para exemplificar, um caso de ponta a ponta, foi a primeira paciente com adenoma hipofisário submetida a uma radicirurgia dose única do Estado. Ela foi tratada em 23 de outubro do ano passado, encaminhada pela doutora Ana Rosa e pelo doutor Rodrigo Beco, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas. Ela tinha um adenoma hipofisário secretor de ACTH, que já tinha sido submetida à neurocirurgia em 2 ocasiões, a lesão era refratária, estava voltando a crescer, estava voltando a produzir a CTH, e ela não estava com um bom controle com medicação e foi submetida a uma dose única de 20 grays. O detalhe aqui do quiasma óptico, que foi bem protegido, ela fez um conjunto aqui de 2 arcos completos e 2 semiarcos não ortogonais, aqui as isodoses dela, a dose de importância no quiasma óptico de 10 gray, que foi respeitado o limite da literatura, e aqui o detalhe do corte sagital da tomografia de planejamento e do corte sagital da tomografia realizada antes do planejamento com IGRT. E aqui o controle dela feito em 3 de maio com o que a gente queria, que era uma necrose cística da região da lesão do microadenoma. Outros casos, o doutor Miguel vai falar melhor, não vou me deter sobre isso. A grande vantagem da radiocirurgia para a mente cerebral é você poupar um paciente de uma radioterapia de crânio total, onde ele teria as sequelas neurocognitivas decorrentes do tratamento a longo prazo, onde muitas vezes no passado nós tínhamos pacientes com 1 ou 2 lesões que acabavam fazendo a radioterapia de crânio total por não ter acesso a essa tecnologia. Aqui um paciente tratado em dezembro, era uma lesão bem pequena, o paciente ele tinha um adenocarcinoma mutado de pulmão, que já estava em uso de medicação, a imunoterapia, já há mais de 10 meses, e houve uma progressão nessa pequena lesão, era uma lesão de 7 milímetros, o paciente de 81 anos, e ele fez uma dose de 17 grays e meio, com muito sucesso. Aqui a gente vê aqui o resultado após 6 meses, com a lesão desaparecida após o controle do caso. Outros casos que nós tínhamos uma grande dificuldade aqui no Ceará, de oferecer algum tratamento para o paciente, como, por exemplo, essa paciente que tinha sido submetida a uma radioterapia de crânio total em dezembro de 2019, ela tinha múltiplas lesões, fez 30 grays, e após 1 ano ela teve uma progressão. Em algumas regiões eram progressões longe uma da outra no sistema nervoso central, não passíveis de fazer cirurgia em todas. Ela tinha um excelente estado geral, o colega encaminhou para fazer a avaliação de radiocirurgia, e como era uma radiocirurgia de resgate, nós optamos por fazer 3 sessões de 9 grays em todas as lesões. Aqui o controle dela, realizado 6 meses depois, com uma resposta bem importante das lesões. Então, só para finalizar, aqui é uma imagem bem ilustrativa da nossa experiência. Nós temos essa grande experiência em pouco mais de 1 ano de introdução do caso. Foram mais de 120 casos tratados de tumores intracranianos, a grande maioria lesões metastáticas. Eu estava discutindo aí com o Paulo, e a gente vai discutir aí, vai abrir para perguntas depois, mas também uma grande experiência em outros sítios anatômicos com a evolução da radioterapia. E só para finalizar, apesar de a gente ter a grande maioria dos pacientes, o Paulo falou aí que 70% dos casos lá da Beneficência Portuguesa são de metástases cerebrais, nós temos talvez aqui 90% dos casos, mas nós já temos aí alguns pacientes tratados com adenomas hipofisários, alguns poucos pacientes tratados com meningiomas que foram operados e que o neurocirurgião, pela localização da lesão, não conseguiu fazer uma ressecção completa, manda para fazer uma complementação com a radioterapia, sobretudo naqueles meningiomas paracelares.
Em nome de todos, eu gostaria de agradecer e agora eu vou passar a palavra para o Dr. Miguel. Muito bom, Renato. Deu uma boa, breve, mas bem precisa ideia do que a gente tem feito nesse pouco tempo, né, como você disse, mas acho que a gente já conseguiu avançar bastante nesse tempo aí de 1 ano e meio que a gente começou os procedimentos de estereotaxo. E agora a gente vai ter a apresentação do Dr. Miguel Montes Canteiras, que foi apresentado pela Edneide, e ele vai nos falar sobre a radiocirurgia nas metástases cerebrais. Por favor, Dr. Miguel. Boa noite a todos, agradeço outra vez o convite de todo esse grupo, especialmente o Paulo por lembrar de mim. A gente se encontra muito lá nos corredores da Beneficência, e só para lembrar, né, minha ligação acadêmica é lá na Escola Paulista, mas lá a gente infelizmente não tem radiocirurgia, lá eu participo do grupo de tumores, inclusive do setor, e fora é que minha vida radiocirúrgica segue. Então, felizmente, o Dr. Renato adiantou bastante, eu não vou me deter aqui em termos técnicos, mas só lembrar, né, para todos os outros que estão ouvindo e não estão tão afeitos, o conceito, né, de radiocirurgia dose única, mas hoje, e já foi bem pontuado aí na apresentação anterior, a gente pode usar a precisão estereotáxica, já bem descrita, e fracionar, isso muitas vezes com grandes vantagens. Aqui são só 2 aparelhos, porque eu trabalho com esses dois. Não especificamente esse modelo, desde 2001, e aqui o Linac lá junto com o Dr. Paulo na BP desde 2014. Também vou dispensar aqui, isso já foi bem apresentado pelo Dr. Renato, são sistemas de fixação, cada aparelho tem seu software, sua maneira de fazer a localização, a sua precisão, mas lembrar o que também já foi dito antes. O importante no tratamento de uma radiocirurgia, como qualquer outro, é o congraçamento da equipe multidisciplinar. Então, isso aqui é a parte, pelo menos a mais básica que tem para você fazer radiocirurgia. Não estou falando da oncologia, que tem muito mais gente, como já foi também falado, mas você tem que ter um grupo coeso. Aqui também vou passar, mas lógico que isso daí não sou eu que vou falar para radio-oncologista, né, que tem que entender de radiobiologia, porque a gente tem que saber o que a gente está tratando e por que aquilo vai estar funcionando. Então vamos falar agora das metástases, que é o assunto, e lembrar exatamente o que já foi dito. O que acontece, e a gente na conversa prévia aqui à apresentação já dizia, esses números, na verdade, devem estar até, talvez, desatualizados, mas a gente tem como maior prevalência de tumor do sistema nervoso central, que é o tumor secundário, são as metástases. Por quê? Porque cada vez mais a vida vai prolongando e a chance de você ter um câncer durante esse final de vida ou na vida com mais idade, ele vai aumentar. E os tratamentos estão prolongando e fazendo com que realmente apareça cada vez mais casos de metástase. Então, esse é onde nós vamos ter que atuar. Aqui, como a gente tem neurocirurgião, meus colegas aqui também assistindo, a gente já sabe das terapêuticas para tratar metástase do ponto de vista neurocirúrgico. Do ponto de vista oncológico, tudo isso aqui. Cirurgia e a radioterapia externa já consagradas, mas o que a gente vai pontuar é cada vez mais o progresso da radiocirurgia, e outro que eu não vou falar, obviamente, mas que a químio, né, em termos de droga-alvo e de imuno, tem avançado e muito. Então, vai ser a associação e o bom uso do que a gente crê para o nosso paciente. Porque é possível a radiocirurgia, uma boa opção de tratamento, não só do ponto de vista que a gente fala radiobiológico, mas do ponto de vista físico, porque a gente tem tudo estacionado lá no cérebro. Então, a gente tem uma lesão normalmente esférica, como a metástase, isso os físicos agradecem muito, né, para fazer o planejamento. Ela aparece normalmente muito bem com contraste, então ela tem um limite bem preciso. Isso ajuda muito na hora da gente planejar e na hora de tratar. E a indicação, a gente vai ver mais para frente, depende de tamanho, e óbvio, localização vem outras coisas, mas tecnicamente tamanho. Esse tamanho aqui está até dentro do máximo exagerado, não tem uma regra limite, porque hoje, como a gente tem, além da dose única, pode fazer o tratamento hipofracionado, na verdade isso aqui pode estender, mas como regra geral,
para os neurocirurgiões, assim, lesões menores do que 3 centímetros, preferencialmente menor ainda, menor que 2, são elegíveis para a radiocirurgia. E a outra coisa bem importante é que a radiocirurgia, seja em dose única ou mesmo em hipofracionamento, ela quebra a história da radioresistência, como a gente já conhece, principalmente tumores de células renais e os melanomas, além dos sarcomas. Então, a história, e a gente precisa passar um pouco por essa parte teórica. Então, começa lá em 90, quando o Patel, ele vê que não adianta só o neurocirurgião operar. Se você não pôr a radiação, e aí eu falo de uma maneira genérica, no tratamento, você vai ter uma recorrência, isso a gente só está falando de local. Então, a adição da radiação, e no começo era a radioterapia de cérebro total, ela vai diminuir essa recorrência bem importante. Apesar de não ter diferença, né, na sobrevida global na hora que ele fez esse trabalho, lembrar que isso aqui é de 90, mas melhorava muito em termos de qualidade. Quando a gente pega, então, esses trabalhos, seguindo do Patel, Weck, Mintz, vê que quando ele associa ressecção com a radioterapia, só com a radioterapia, a maior parte dos trabalhos já mostravam exatamente o que ele disse lá no trabalho dele, era significativamente melhor em termos da gente ter o controle desse paciente, daquela lesão cerebral. Aqui alguns trabalhos, também tirado lá do IRSA, hoje o IRSA não está mais, era um site, né, do Internacional de Radiocirurgia, não está mais no ar, mas é para mostrar, na verdade, também uma coletânea também de trabalhos do começo vamos dizer, do século nosso, né, pegando aqui um anterior do Kondziok, e mostrando a sobrevida, quando você associa a radioterapia com radiocirurgia e só a radioterapia ou só a radiocirurgia. Então, vendo a vantagem que você tem em associar a radiocirurgia, mesmo que seja com a radioterapia. Então, aqui a gente está caminhando ainda para aquilo que o Dr. Renato já falou, das vantagens hoje de você evitar a radioterapia. Nós chegaremos lá. E aqui, outra vez, tirando nessa lista aqui, o controle local que a gente tem. Como são vários trabalhos, não tem nada pareado, um põe um tipo de tumor, outro põe misto, as doses são muito variáveis, né? Isso aqui, na verdade, é uma curva que a gente vai ver de aprendizado do uso da ferramenta, que é a radiocirurgia, mas a gente vê que tem um bom controle local. Alguns muito bons, né? Outros nem tanto, mas mostrando controle principalmente em lesões como melanoma, como carcinoma renal. E o estudo multicêntrico fase 1 do RTOG é que demonstrou primeiro a segurança de você fazer radiocirurgia. Por quê? Porque esses pacientes, muitos deles já vinham com a indicação que era costumeira da radioterapia de cérebro total e que tinha que ser usada, obviamente, na época, e se você poderia fazer a radiocirurgia. Então, esse trabalho mostra a segurança que você pode realmente fazer radiocirurgia naquele paciente, também como já foi falado, no resgate, fez a radioterapia, pelo motivo oncológico que seja, e você pode usar a radiocirurgia depois. Esse foi talvez desses trabalhos mais antigos, em que a pessoa teve um trabalho, estou vendo aqui, Hercúleo, que ele tentou parear em oncologia, isso aqui é uma coisa praticamente possível, mas se a lista aqui é muito grande, né, não vai dar para ver com detalhe, mas ele tentou parear a idade em tipos de tumores, e ele pôs 2 grupos muito parecidos, exatamente para ver aqui a radiocirurgia associada à radioterapia, com você pôr só a radiocirurgia, e ver se tinha alguma diferença, né, no final da história em termos de sobrevida, de controle local. E aqui está bem discriminado, é um trabalho bem interessante. E aí o que ele mostra? Ele mostra na curva que a sobrevida global praticamente não mudou, só radiocirurgia ou radioterapia associado com radiocirurgia. O que muda, e cabe aqui alguns destaques, é que talvez local, não da radiocirurgia, em outros locais do cérebro, distante que a gente diria, das lesões, você vai ter um maior acometimento daquele que não fez a radioterapia, porque vai pegar micrometástase. Mas óbvio que a gente pode pensar, em fazer novas radiocirurgias. Então ele viu que talvez podia pensar exatamente naquilo que a gente já foi falado, a gente vai ver, que é quando usar a radioterapia ou postergar ao máximo. Então, para fazer a indicação da radiocirurgia, a gente já conhece algumas escalas. A mais tradicional é o tal do RPA. Então, que ele leva em conta, a classificação conforme vai aumentando de 1 para 3, vai piorando em termos de prognóstico para o paciente.
levando em conta principalmente doença extracraniana, aqui no caso idade e o KPS pior é independente do que acontece aqui em cima, o KPS menor que 70 é o pior. O CIR é na tabela, que a gente até deve prestigiar, né, porque ela é nacional, e pelo que eu sei, vocês conhecem bastante aqui, talvez os dois, mas um deles aqui, dos autores, que leva em conta a idade, o Karnofsky, e primeira vez aqui que o Dr. Welton e o Dr. Salvajoli põe número de lesões e o volume. E a BSMS aqui também é muito parecida com a RPA. Mas o que elas resumem? Esse próximo slide aqui mostra que o que é importante naquelas tabelas, o que é significativo, é Karnofsky. Então não adianta você querer tratar um paciente com Karnofsky ruim, porque o que você vai conseguir vai ser muito pouco do ponto de vista oncológico. O controle do tumor primário e o controle de metástases extracranianas. Aqui também número de metástases e o volume total foi importante, foi significativo na hora de a gente avaliar os casos nessa indicação. Isso escrito do que estava na tabela, então o importante é o estadiamento dessa doença sistêmica, né, que é o fator mais importante que vai afetar a sobrevida deles, e o estado funcional. Características da lesão, a gente vai ver que isso aqui vai mudando conforme os trabalhos vão mostrando, mas tem importância sim, que é o tamanho e o número de lesões. Quando a gente pega um grupo mais específico, que são aqueles pacientes, é o mais desafiador talvez, de 4 ou mais lesões, e eu lembro lá, eu comecei no campo da radiocirurgia lá em 2001, isso aqui praticamente mais do que 4, estava quase que proibido a gente fazer radiocirurgia pelos trabalhos. Isso foi caindo, e ainda bem, né, para os pacientes, tanto a parte oncológica do ponto de vista quimioterápico, mas a radiocirurgia progrediram bastante. E o que ele mostra aqui, o pessoal lá de Pittsburgh, é que o que era significativo nesses casos, especificamente de 4 ou mais lesões, era o volume total de lesão tratada. Então, você somar o volume de cada lesão tratada. Idade, o RPA, que era aquela classificação, a dose, lógico, quanto maior, melhor o controle, mas o número de metástases dentro desse grupo, ele não encontrou uma diferença significativa. Então, se tinha 5, 8, isso daí não fazia uma diferença significativa. E aí, quando esse outro trabalho estratifica esses casos aí pela RPA, e lógico que o grau 3 é o pior, o que ele mostra dentro desses casos? Uma outra coisa importante, não era só volume, esse aqui ele mostra que quando você não tem um acometimento extracraniano, um acometimento visceral importante, eles tinham uma pouquinho melhor sobrevida. Então, estava começando a traçar o que seria os melhores casos nessas múltiplas metástases para você ter o tratamento. Aqui, outra vez, um outro autor, e aqui ele estratifica por lesões. Então, esta é a linha de sobrevida de quem tinha 2, de 3 e 4 lesões, que é pior. E o que ele mostra é que, neste grupo aqui, de 4 ou mais lesões, independente do KPS, que faz a diferença para os outros números de metástases, aqui não. O que faz a maior diferença entre os dois grupos é exatamente a doença extracraniana. Se tivesse ausente, tem uma diferença significativa na sobrevida desses pacientes. Então, a gente está traçando dentro desse grupo aí, que é mais sensível na hora, né, do ponto de vista do tratamento oncológico, alguns que podem você ter uma melhora na hora da indicação. E aí esses autores também, eles vão mostrando que o que é pior para a sobrevida, tamanho ou número, e vários deles aqui mostrando que o que era significativo era o volume total das metástases. Então aqui, de uma maneira ilustrativa, né, 10 metástases com volume de 5 cc, e aqui 2 metástases com volume de 8,4 cc, o que seria pior essa do que essa, teoricamente. E aí este autor aqui, o Yamamoto, conhecido bastante lá no Japão e por ser um ardor defensor da radiocirurgia, mesmo que o paciente tenha 10 ou mais lesões, aí ele pegou várias instituições e foi estratificando e vendo dentro desses pacientes com grande número de lesões, estratificou por volume, para ele ter esta curva aqui e tentar parear em relação a volume e ver até onde que você teria uma melhor indicação de tratamento. Então, mostrando exatamente o que a gente já viu nos outros casos. O KPS, o volume total e dose de tratamento.
Isso aqui é para especificar, na verdade, um planejamento, num dos hospitais lá, foi com Gamma Knife, isso aqui é o planejamento de múltiplas lesões. Então, a gente tem um decaimento importante, a somatória aqui, ela não significa nada de morbidade maior para esse paciente, porque fica exatamente focal, como com qualquer aparelho. E aqui, na verdade, é um caso melhor para especificar, são casos pinçados. Então, como o Dr. Renato já mostrou, aqui também, você pega uma paciente que tem um tumor de tireoide pouco diferenciado e com essa evolução, que já não é comum no carcinoma de tireoide. Mas essa mulher tinha e tem múltiplas lesões, e obviamente não dava para tratar tudo, ela não tinha doença extracraniana, era só cerebral. O Karnofsky praticamente de 100, ela tinha uma vida dentro do normal, não tinha convulsão, nem dor de cabeça, e aí foi junto com o oncologista e o radio-oncologista, e como a gente tem lá, o Gamma Knife precisa do frame, precisa de outras participações, a gente participa junto no tratamento. Então, para mostrar aqui em cima, o início foi com as lesões maiores, igual essas occipitais aqui do lado direito. Então, a gente está vendo axial, aqui coronal. Embaixo, na verdade, é o segundo tratamento dela, ou talvez até terceiro, eu não tenho certeza, em que quando você joga as imagens que você pega, aquelas imagens volumétricas, para fazer o planejamento, ele sobrepõe com o tratamento anterior. Então, ao invés de a gente ter a isodose, que normalmente é aquela curvinha amarela, ele mostra aqui a curvinha azul daquilo que foi feito anteriormente, em cima do... E a gente vê que teve uma resposta excelente para todas essas lesões. E como ela não tinha nenhum outro problema, foi fazendo várias sessões de múltiplas lesões. Então aqui já tem outra vez mais um tratamento, mostrando onde tinham sido tratadas as lesões, praticamente não se vê mais as lesões, e aqui, nessa época que estava com a gente está vendo essas linhas azuis dos tratamentos anteriores, para tratar já estas pequenininhas aqui, tá? Então, no final, isso aqui é um slice maior, né, que eu pus, para mostrar o número de lesões tratadas. E pode acreditar que, se não me engano, foram 3 ou 4 sessões de múltiplas lesões, e que essa mulher está, do ponto de vista cognitivo, ótima, não tem sintoma, pelo menos até o último, do terceiro para o quarto, com certeza não. Fazendo as suas atividades domésticas, e o oncologista tentando resolver lá do ponto de vista de medicação, o que fazer para controlar, mas todas elas responderam bem e estamos seguindo o caso. Aqui eu vou passar mais rápido, mas lembrar lá para os neurocirurgiões, lógico, efeito de massa, cirurgia, e na cirurgia a gente vai ter que ter a complementação. Esses aqui já estão ultrapassados, a gente vai ver depois melhores outros fluxogramas, tá? Mas mostrar outra vez aqui, né, que a convencional, né, e que a gente vai tentar evitar, é exatamente a radioterapia de cérebro total como uma coisa de rotina. Então, complicações tem sim na radiocirurgia, como qualquer procedimento, né? Então a gente pode ter edema, isso daqui é baixo, isso daqui vai depender de dose e volume, isso aqui normalmente se você consegue manejar bem com corticosteroide, náusea, convulsão depende exatamente da localização dessa lesão. Se ela tiver em área epileptogênica, pode sim, você controla isso com medicação, se necessário. E o mais importante aqui é destacar essa aqui, a crônica, que a gente chama a radionecrose. E esse é o mais sério, né, e que a gente tenta descobrir como evitar. Lógico que a gente tem que volume e dose como uma relação provável, mas tem outras coisas que a gente não consegue identificar, porque alguém com o mesmo volume, mesma dose, vai formar uma radionecrose e outra não, e às vezes até complicado até de saber se é uma pseudoprogressão ou não, e a gente precisa muito ajuda dos nossos colegas da parte de radiologia em usar técnicas de ressonância para tentar elucidar, e nem sempre isso é possível. Aqui, então, para exemplificar e ficar mais claro, né, isso aqui é uma paciente que foi tratar um melanoma, mas era um melanoma, e isso aqui numa época onde a gente não tinha as medicações já que foram citadas, um melanoma de coroide. Então ele é um pouco menos agressivo que o de pele, então estava aqui nessa parte profunda aqui junto à ínsula, ao lado esquerdo, e já tinha uma frontal. Esse slice aqui é só para mostrar o seguinte, quando a gente fez, aqui está vendo os fiduciais, a gente punha o halo e tinha que fazer a ressonância já com os fiduciais. Então já estava tudo pronto para tratar, mas quando nós vimos, isso aqui é sangramento, é um hematoma. Obviamente que a gente não ia tratar isso aqui, tá? Era um volume muito grande. Mas ela já estava com o halo e estava bem, então como era um hematoma frontal,
e bem polar, ela praticamente não tinha sintoma nenhum. Isso aqui foi uma descoberta do exame na hora de fazer o exame prévio dela de poucas semanas atrás não tinha nada disso. Nós aproveitamos e já fizemos o tratamento do nódulo que a gente via, e ela voltava para o serviço oncológico de onde ela era proveniente, provavelmente com a indicação de fazer a limpeza aqui. O que aconteceu é que lá no serviço continuaram acompanhando, como ela vinha evoluindo bem, e eles acompanhavam com imagens. A gente vê isso aqui depois, mais tardio. Lembra que aquilo é 2002? Isso aqui é um controle de fevereiro. Reabsorveu totalmente, ninguém operou ela, sem lesão, e aquela da ínsula também sumiu. Então, para mostrar o efeito da radiocirurgia, essa aqui foi dose única, numa paciente com melanoma. Esse aqui é para mostrar que muitas vezes que a gente tem uma resposta, que a gente fala incompleta do ponto de vista radiológico, mas é uma resposta ótima porque não tem progressão. Então é um tumor de pulmão em que você vê uma área de edema extensa, né, muito maior volumetricamente do que a lesão em si, isso é comum, né, na metástase, é característica, e a gente vê que mesmo que a lesão não tenha uma diminuição significativa, a área do flare diminuiu bastante, mudando então aquele comportamento angiogênico da lesão. Aqui é uma paciente, mas do início aí da minha vida radiocirúrgica, em que ela veio de um serviço em que ela ia tentar fazer radioterapia, não lembro bem a história, mas não conseguiu, ela começou as sessões no serviço fora e veio encaminhada para a gente. Aí foi feita a radiocirurgia, se bem assim com um certo pé atrás, né, principalmente da equipe encaminhadora, mas é o que a gente tinha para oferecer. E aqui um edema brutal. A paciente tinha um déficit muito pequeno, apesar desse edema todo, estava internada e eles estavam pensando até em abordar se não tivesse resposta. Ela veio, fez a radiocirurgia, 2, 3 dias depois ela foi embora, com uma boa melhora. Obviamente que a doença evoluiu, ela voltou lá mais 3 vezes para a gente fazer tratamento, mas isso é para mostrar a resposta importante, uma recuperação aqui, na verdade, uma diminuição da lesão praticamente total. Ela teve o óbito 1 ano depois, ela veio fazendo mais 3 tratamentos, sempre de 2 ou 3 pequenas lesões, mas nenhuma que eram menores respondeu tão bem quanto essa grande. Então, a mesma paciente, a gente vê evoluções radiológicas diferentes, mas o que a gente quis era controlar a doença intracraniana e conseguiu. E ela acaba morrendo da doença extracraniana. Aqui, outra vez, para mostrar a segurança da radioterapia, da radiocirurgia, em quem já fez radiocirurgia. Então, era uma paciente que tinha feito a radioterapia prévia, já tinha tido lesões, ela aparece com uma lesão nova, a gente vê o flare, um sinalzinho bem discreto. Aqui o planejamento, a gente foi até bem conservador, por causa da radioterapia prévia, próxima de tronco, 16 grays só. A gente vê aqui uma evolução exatamente de 2009 aqui para março de 2010, praticamente nada aqui no T2, eu não tinha o flare, então fotografei o T2, e uma evolução total aqui da lesão, e a paciente seguia lá o seu tratamento. E aqui, para finalizar, pelo menos essa primeira parte aqui de exames, a gente consegue ver aqui um paciente com um tumor do trato gastrointestinal. Poderia operar? Poderia, mas ele tem uma lesão que estava bem no limite para a gente fazer radiocirurgia. E junto com o oncologista, ele preferiu, né, que fizesse isso. E por quê? Se você vai operar, nada demais em operar. É que ele vai ficar na UTI, você tem outros fatores, ele toma outras medicações, risco de tromboembolismo, esses pacientes oncológicos. Então foi feito a radiocirurgia. E aqui uma resposta, né, que a gente olha aqui de setembro para dezembro, é quando ele encaminha, uma resposta muito boa, num tumor que nem é tão radiosensível assim. Aqui agora, para a gente olhar um outro tumor, um tumor radioresistente, né, com a radioterapia fracionada, e esse paciente era um paciente, evoluiu aí com mais de 10 anos, com adenoma com carcinoma renal. Ele tinha nos 2 rins, aí ele tirou um, por decisão dele, ele não quis ficar dialítico, e ele ficou com o tumor e o outro rim funcionando, mas também mandando metástases. E aqui foi só para elucidar, ele veio 3 ou 4 sessões de tratamento durante esses anos aqui. A última, inclusive, tratei lá no Novartis, lá onde eu trabalho junto lá com o Paulo também. E essa aqui não, essa aqui foi em 2006, foi lá com o Gamma Knife, fez 2006, e tem outras várias lesões, mas eu mostrando a evolução, ou na verdade a involução desta lesão, e mostra através do tempo, 6, 8, 10, e mostrando exatamente o quê? Que um tumor radioresistente, respondendo muito bem ao tratamento da radiocirurgia.
Aqui ainda o mesmo paciente, mais uma lesão, outra vez uma boa resposta. E por que fez 2010? Porque a gente já estava tratando mais uma aqui. Aqui, a gente, quase que para terminar, falando agora das coisas um pouco mais novas. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tenta fazer, ou tenta indicar, né, que faça radiocirurgia em leito cirúrgico. Então, o que é? É fazer o tratamento com radiação focal. Exatamente o que já foi dito antes pelo Dr. Renato, evitar a radioterapia. Então, aqui um paciente que fez a sua cirurgia, dá para ver aqui pela área do planejamento, que não era uma área pequena. A gente sabe que se fizer em lesões grandes, a resposta não é tão boa de controle, então o melhor foi tirar. Lesão única, a gente não tem dúvida na literatura, que se o paciente tiver boa condição, isso daí é possível. Mas o tratamento focal, ao invés de você fazer tratamento em todo o cérebro, pegando frontais, pegando hipocampo, pegando temporal. E é isso que veio pelo menos essa recomendação da ASTRO em 2014. Contra ser de rotina. Então, não é que eles, obviamente, proíbem, né? São os oncologistas, mas que não faça de rotina e que você escolha aquele paciente exatamente para evitar as alterações neurocognitivas. Então, o funcionamento da radiocirurgia pode ser tratado inicial, ou como boost, antes ou após a radioterapia. Sem a rádio, ter um controle local sem o risco do efeito de neurotoxicidade, a gente repetindo isso outra vez, ou cognitivo, e pacientes, inclusive, mais idosos, isso é mais importante. Como boost, quer dizer, junto com a radioterapia, ele vai melhorar o controle, e usado em resgate em pacientes já submetidos à cirurgia ou radioterapia. E lembrando outra vez, né, a resposta que você tem em melanoma, hipernefroma, sarcoma, que é menos comum. Então, isso aqui é esse resumo do que a gente tem, do que a gente falou. E lembrando exatamente o que se tem feito hoje, e com tanto maquinário e tanta ferramenta, e sabendo trabalhar, o que a gente pode fazer hoje. Então, outra vez, é o recado, né, para os colegas, né, neurocirurgiões, meus colegas, da radiocirurgia pré-operatória. Então, já tem um grupo aqui, já publicou isso daqui, foi 2016, e aqueles 180 pacientes. Então, aquele paciente que tem a indicação de você fazer o tratamento, é uma lesão normalmente até maior, ou com mais sintomas, e que eles fazem a radiocirurgia mais para o tratamento cirúrgico já agendado. Então, nesse trabalho aqui, a média é entre 24, no máximo 72 horas depois da radiocirurgia, esse paciente está indo para a mesa e tirando essa lesão. Óbvio, se ele tiver altas menores, você pode já tratar com a radiocirurgia como tratamento definitivo. E o que ele viu? Não foi nenhuma melhora na sobrevida, mas ele viu o quê? Que você, em 2 anos, naqueles sobreviventes, você viu uma disseminação leptomeníngea menor naquele que fez. Óbvio, né? A gente está mexendo, a gente tem técnicas de evitar, do ponto de vista cirúrgico, proteger, mas isso daí no líquor, depende de certas regiões do cérebro, você está manipulando aquilo, nem sempre você vai tirar o nódulo numa vez só, isso daí é cérebro, né? Não é a cirurgia oncológica extracerebral, e você pode disseminar, e com esta técnica aqui você vai diminuir. E além do que, você está tirando toda aquela lesão, aquela massa, né, de tumor, então você também, ao longo do tempo, você vai ter muito menos radionecrose, que é uma coisa possível. Deixa eu só passar mais um aqui, então. E aí, só para quase terminando aqui, falando do hipofracionamento, como eu disse, cada vez mais, e principalmente para as lesões maiores. Esse trabalho mostra em lesões maiores do que 2 centímetros, e eles fazem uma revisão de que você usar o hipofracionamento, você tem uma vantagem ao invés de usar dose única, coisa que é muito bem factível, né, e usada muito com os aceleradores lineares. E aí cada serviço vai desenvolvendo, né, o seu protocolo, 3, 4, 5 frações. Como foi dito, né, 3 de 9, 3 de 8, e vai depender de cada um. E o que ele mostra? Mostra a bioequivalência. Então você dá uma quantidade de radiação bioequivalente maior no hipofracionamento do que com dose única. Por quê? Porque como a lesão é menor, você acaba diminuindo essa dose. E quando você faz o hipofracionamento, você tem um risco menor, mas com uma dose maior. Você tem 1 ano de sobrevida aqui com controle local também maior para o hipofracionamento e um ano de sobrevida também significativamente maior. Então essas são as vantagens. Então hoje isso sim é um fluxograma já mais atualizado em que esses pacientes aí sim só para as lesões maiores e que se tiver efeito de massa outra vez, não tem dúvida, vai operar, depois tem que tratar
ou com dose única ou com hipofracionamento, aquele sítio cirúrgico que ficou da retirada. Se ele não tiver sintoma, mas tiver se ele me perguntar, né, na verdade isso aqui é uma proposição médica, né, e se ele quiser operar, também vai ter que tratar, e você pode usar inclusive a radiocirurgia pré-cirúrgica. Se ele não for tratar e for possível, outra vez aqui considerar o uso da radiocirurgia ou do hipofracionamento. Então, da radiocirurgia dose única ou do hipofracionamento. Outra vez, dentro daquele trabalho, o que ele vê? Quando você usa a dose única, o que você tem de melhor em relação aos outros dois é que não vai o paciente para o centro cirúrgico, não vai para a UTI, não vai postergar o tratamento dele com as outras terapias. Em compensação, o que você tem de melhor nessas aqui é a sobrevida e o controle local, porque você tem lesões maiores, elas vão responder menos do que lesões menores. Então, o ideal é retirar. Então, isso aqui vai ser o balanço daquilo que você vai decidir caso a caso. Esse realmente agora é o último slide, é só para mostrar que tem um grupo de Cleveland que mostrou recentemente no webinar como é muito mais difícil, na verdade, só com o modelo Icon do Gamma Knife, que tem a tomo acoplada, até daria para fracionar, mas aqui no caso, o que eles fazem ao invés de fazer hipofracionamento, quando põe o halo e faz o tratamento, ao invés de usar dose menor, como radiocirurgia, o que eles fazem fazer 2 tratamentos de radiocirurgia com tempo de intervalo maior. Então, eles fazem uma radiocirurgia, aí tem vários esquemas, 12 ou 13 grays para doses, para lesões maiores, depois de 3, 4 semanas eles fazem outra vez. E o que eles viram é que no grupo que tomava uma dose só, e que ela vai ser menor porque a lesão é maior, você tinha uma taxa de controle local menor naquele que fez esse tratamento que a gente chama estagiado. É isso que eu tenho para apresentar. Eu acho que o resto acho que é melhor a gente estar, na verdade, discutindo algum caso para ficar mais prático. Muito bom, doutor Miguel. Obrigado aí pelos slides, pela apresentação. Realmente aí pontuou, né, de forma bem precisa aí alguns aspectos técnicos e oncológicos aí do tratamento das metástases com radiocirurgia. A gente vai ter alguns minutos aqui para discutir, aproveitar também aqui a presença do Paulo, mas assim, antes de passar a palavra, eu gostaria de pontuar especificamente uma coisa que o senhor falou sobre a multidisciplinaridade, né? A gente frequentemente se depara com casos que essa interação é essencial, né? Com um neuroradiologista, com um neurocirurgião, né? Entre casos com potencial de, digamos assim, de ter um desfecho neurocirúrgico, você ter essa discussão prévia com o neurocirurgião, né, pacientes que possam vir a precisar de cirurgia, entender o contexto oncológico, acho que isso é essencial, né, a gente sabe hoje em dia, principalmente em pulmão, tem várias drogas que têm ação no sistema nervoso central, então você ter essa interação com o neurocirurgião, como você também bem, com o oncologista clínico, como você bem falou também, muitas vezes você ir muito, se preocupar muito com o encéfalo e esquecer o resto do paciente, né, a doença sistêmica, você pode perder PS e acabar não fazendo uma coisa ou outra, né, às vezes a gente se depara com isso também. Né, e aí, assim, eu teria algumas perguntas para a gente discutir, mas eu vou aproveitar aqui também a presença do nosso colega radio-oncologista, o Paulo, se você puder comentar um pouco aí sobre como eles têm feito, como vocês têm feito, né, já que trabalham juntos aí, tratamento das metástases cerebrais com radiocirurgia, você quer acrescentar alguma outra coisa? Obrigado, Lievin. Primeiro, de novo, pela participação, né, você e o Renato são grandes amigos, e aqui eu estou me sentindo em casa, né, ainda mais com a palestra brilhante que foi do Dr. Miguel, a gente já trabalha junto há alguns anos, né, e acho que a ideia de multidisciplinaridade ela faz toda a diferença. A gente vê muito isso quando a gente também faz tratamento de outras patologias, como por exemplo malformação arteriovenosas ou eventualmente as funcionais, né, de radiocirurgia, como neuralgia do trigêmeo, por exemplo, em que essa interação entre o neurocirurgião e o radio-oncologista, ela faz toda a diferença no manejo do paciente. O radio-oncologista dificilmente consegue a avaliação que o neurocirurgião tem, em contrapartida, ele tem essa capacidade de avaliar o plano de uma maneira
mais profunda, né, do que o neurocirurgião. Então, eu acho que eles se complementam de uma forma muito adequada e em benefício do paciente. Uma das coisas, acho que interessantes da palestra, até se eu puder complementar, Miguel, se você me permite, tem agora já até saiu na própria ASCO, no último congresso americano de oncologia, um trabalho em que a gente comparou, em fase 3, em que foi comparado o tratamento de radioterapia de crânio total versus até 15 radiocirurgias, né, em lesões múltiplas, né? Então, essa avaliação ela foi muito importante porque a gente avaliou déficit cognitivo e viu que em 4 meses o déficit cognitivo de quem fazia a radioterapia de crânio total ele era 50% maior do que quem não fazia, do que quem só fazia a radiocirurgia. Então a gente está evoluindo bastante, inclusive nas indicações, né? Antigamente, para os colegas neurocirurgiões que estão aí nos acompanhando, a gente não indicava a radiocirurgia para mais do que 3 lesões. Raramente a gente fazia isso, então hoje já está se tornando uma realidade, apesar de ter sido uma apresentação oral, esse trabalho está para sair agora em formato online, né? Então a gente vai poder até esmiuçar um pouquinho mais tudo o que eles acharam, mas a gente está também refinando muito a técnica, tanto que em fevereiro desse ano a gente já também discute não só em um artigo não só o déficit cognitivo dos pacientes, mas também discute déficit do trato motor fino, por conta dessa avaliação que a gente tem que fazer, mais ainda importante essa discussão com o neurocirurgião, discussão multidisciplinar, inclusive com o radiologista, porque era algo que o radioterapeuta normalmente não olhava, por exemplo, né, olhar tratografia, as fibras do trato córtico-espinal, e agora a gente está vendo que isso pode fazer diferença, inclusive funcional no paciente. Eles notaram no estudo que o paciente começava a mudar a mão dominante dele quando ele fazia a radiocirurgia ou tratamento de radioterapia para lesões primárias, em que você não respeitava as fibras do trato córtico-espinal. Então, é bem interessante essa discussão, e ela é uma discussão que acho que vai avançar muito ao longo do tempo e vai precisar dessa união aí entre as especialidades. É isso mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Miguel, algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, Lieve. Parabéns aí o Renato e o doutor Miguel também pela apresentação, né? Obrigado, Paulo, aí pela tua presença também. Em termos práticos, Paulo, a questão da radiocirurgia pré-operatória, vocês já têm feito, e a logística, né, do processo, né? Eu vi há pouco tempo uma aula, então merece assim uma logística em termos de tempo de tratamento da radiocirurgia para o tratamento da cirurgia, né? Então, se vocês já estão fazendo, como tem sido isso na prática? E queria que vocês dois comentassem também até que volume de cavidade vocês têm indicado a radiocirurgia no pós-operatório, né? Assim, quando você usa dose única ou fracionada. Excelente pergunta. Miguel, se você me permite, eu começo e depois eu passo a bola para você, meu amigo. Lógico. Em relação à radiocirurgia pré-operatória, eu acho que é uma inovação. A gente realmente vê um benefício grande, principalmente aquelas lesões de fossa posterior, que tem maior chance de disseminação leptomeníngea, né? Tumores de mama aí, em fossa posterior, que a gente acaba vendo muito por conta até da frequência da patologia. E a gente tem sim indicado em alguns casos, o que acaba, na verdade, deixando o nosso timing um pouco mais difícil para a radiocirurgia, eventualmente é a liberação de convênio, etc., né? Para você liberar um procedimento cirúrgico é muito mais rápido do convênio, você consegue urgenciar de uma maneira mais efetiva do que a rádio. Mas quando é possível, a gente sempre faz, porque isso ajuda bastante, até porque eu consigo diminuir meu volume na cavidade cirúrgica. Eu acabo, quando eu tenho que fazer uma radioterapia de cavidade cirúrgica em paciente, principalmente com alta chance de risco de disseminação leptomeníngea, eu acabo aumentando muito esse volume da área, né? Então a gente tem alguns guidelines em que você tem que incluir todo o flap ósseo, você chega a dar margens
próximas de 0,5 centímetro, 1 centímetro, que a gente não faz na radiocirurgia, que a gente acaba só dando margem de 1 milímetro, né? Ainda em relação à pré-operatória, uma das coisas até interessantes que a gente tem visto é a dose, né? A gente antes estava fazendo a radiocirurgia pré-operatória com uma dose um pouquinho abaixo da dose de prescrição, e hoje a gente, até por uns trabalhos que foram apresentados agora no último Congresso Mundial de Neuro-Oncologia, né, no SNO, que a gente, o que acabou se vendo é que você acabava tendo uma recorrência maior nessas áreas, nessas regiões, quando você dava a dose menor. Então, a dose hoje da radiocirurgia pré-operatória tem sido feita, pelo menos na nossa instituição, em outras instituições do mundo, com a dose padrão. Então, se vai fazer 18 grays para uma lesão, para a dose definitiva, a gente também faz para pré-operatória, até porque a complicação parece não piorar muito, né? E acho que é basicamente isso. Miguel, você quer complementar, meu amigo? Fernando, obrigado pela pergunta. Acho que o Paulo já explicou tudo. O problema realmente da pré-operatória é problema logístico, né? Não é mais um problema médico, né? Problema que a gente fala acadêmico. O problema é você conseguir casar essas duas coisas. Então, a gente tem grande dificuldade, sim. Quando você consegue fazer isso, é o mundo ideal. Isso da dose que o Paulo falou também, porque você vai tirar a lesão. Então, não importa se você vai dar 18 ou 20 grays, porque aquela lesão vai sair depois de 2, 3 dias. Então, você não vai ter nenhum problema nisso daí. Só complementando, porque acho que o Paulo já respondeu tudo, nas de cavidade, sim, né, tem alguns trabalhos, não pus, mas o tempo também, mas tem a ver com o que o Paulo falou. Se demorar a liberação, a gente pode perder isso daí. Então, a falha local tem a ver com o time que você vai fazer isso. Então, eu não lembro o tempo certo, mas é coisa não mais do que 3 semanas de você estar fazendo a radiocirurgia no leito cirúrgico. Então, você vai fazer depois de 5, 6 semanas, você começa a ter uma falha maior. E aí esse que é o problema, né? O problema burocrático queimando o método, né? Então isso que a gente não pode deixar misturar. Mandei fazer a rádio, não resolveu nada. Não é que não resolveu, é que só liberou depois. Isso não acontece só com a rádio, né? Isso acontece no mundo neurocirúrgico também. Mas acho que é isso. A gente tem um time, né? Porque você também acaba não conseguindo começar muito rapidamente a rádio por conta da própria volume da cavidade, que ela ainda vai estar muito grande, ela ainda vai se acomodar aí durante um certo período, e o ideal é a gente realmente ficar entre 3 semanas, no máximo 4 semanas, para poder fazer a radioterapia. E o que a gente utiliza para fazer dose única ou 5 aplicações, acho que também foi uma das perguntas, né? Eu gosto de avaliar a curva do Flickinger, né, quando ele publicou seus resultados para radiocirurgia de malformação arteriovenosa, ele utilizou um método bem interessante, que é o volume de uma curva específica, que é a curva de 12 grays no tecido cerebral normal. E quando essa curva passava 8 a 10 centímetros cúbicos, mais ou menos, você tinha uma chance de complicação em radionecrose aumentada. Então, quando essa região do volume da curva de 12 grays no tecido normal está maior que 8 centímetros cúbicos, normalmente eu fraciono, e aí a gente fraciona em 5 aplicações. Só dentro a curva que ele põe lá, exatamente para a MAVE, levando volume e localização, é curva do 12 grays 10cc, é isso mesmo, Paulo. Muito bem. Algum colega neurocirurgião gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Luiz, boa noite. Oi, boa noite. Doutor Ricardo. Eu gostaria de agradecer a excelente palestra aí de vocês, muito boa, honrado em participar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se a radiocirurgia estereotáxica eventualmente vai substituir a radioterapia convencional de crânio inteiro. Bom, eu posso comentar um pouco sobre isso. Eu acho que não substituir a radioterapia de crânio inteiro, ela tem suas indicações, né? Hoje em dia, bem menos frequente, como o doutor Miguel apresentou, hoje em dia com capacidade técnica, você pode tratar várias lesões, né?
e poupar o encéfalo normal de receber uma dose desnecessária de radiação, mas ainda não diria substituir, ela ainda tem papel mais restrito, ou você tem técnicas também dentro da rádio de crânio total de melhorar a parte cognitiva, né, como poupar hipocampo, uma coisa que a gente costuma usar de forma rotineira, né, poupar hipocampo como uma forma de melhorar a cognição, mas assim, eu não diria substituir, mas ela ainda tem o seu espaço um pouco mais restrito do que há alguns anos, algumas décadas atrás, mas ela ainda tem seu papel. Acho que o doutor Arnaldo queria comentar, perguntar, doutor Arnaldo? Acho que seu microfone está desativado. Por favor. Acho que agora sim. Doutor Arnaldo, acho que ainda não, a gente ainda, acho que não lhe escuta. Não, acho que ninguém está escutando, né? Ou alguém está... Não. Por gentileza, tente desconectar o seu fone e falar sem o fone, talvez dê certo. Quer tentar novamente, doutor Arnaldo? Eu acho que não. Uma outra alternativa, se eu quiser escrever, se a gente pode, você pode mandar pelo chat aqui, porque eu acho que algum problema aí no seu áudio. Infelizmente, acho que não. Acho que a gente não está escutando o doutor Arnaldo, né? Alguém... Levin, tá me escutando? Agora sim. Não, Carlos ali falando agora. Carlos ali, tudo bem, Carlos ali, pode falar. Olá, boa noite a todos. Carlos ali, meu nome, sou radioterapeuta, radiooncologista do Hospital do Jaçaba. Parabenizar a todos os palestrantes aí pelas discussões, pelas aulas. E compartilhar também da empolgação, da motivação que é fazer parte desse time, né, desde esse upgrade que a radioterapia teve. Então, realmente foi uma mudança de rotina bem interessante para o nosso serviço, né? E algumas questões relativamente técnicas, começando aqui por uma questão do whole brain, o Levi já falou alguma coisa em relação às técnicas mais modernas, digamos assim, para a gente diminuir um pouco aquele aspecto vilão do whole brain, né? Já que o whole brain historicamente a radioterapia cerebro total tão associada aí a questões neurocognitivas, e o Levi já falou, proteção de hipocampo, isso é possível com IMRT ou com VMAT, né, proteção do hipocampo. Lembrar da questão do uso da memantina, que pode minimizar também esses efeitos deletérios neurocognitivos, né, e lembrar ainda que em alguns serviços, na nossa rotina a gente não costuma fazer, mas a questão do boost concomitante naquelas lesões, né, além que tem um certo racional, né, você hierarquizar a dose da radioterapia no cérebro, onde tem doença subclínica recebendo uma dose, e onde tem lesões maiores recebendo aí um boost concomitante de 4 grays, né, por dia, enquanto que o restante do alvo cerebral receberia aí 3 grays por dia. Não é uma coisa tão costumeira, principalmente para quem dispõe de radiocirurgia, ou seja, você pode fazer um whole brain aí com os tradicionais 10-300 e deixar a radiocirurgia para um eventual resgate, né? Sobre a questão de áreas eloquentes, aí foi falado principalmente em relação à conversão, sair de dose única para 5 frações, né? A minha grande questão e o Dr. Paulo já deixou claro também, o V12 ou o V10, de acordo com algumas, de alguma parte da literatura, se você não consegue respeitar esses parâmetros, né, muda-se para fracionamento com 5 frações, né? E eu fiz aqui rapidamente, Dr. Paulo, um cálculo rápido aqui do BED, comparando aqui um de 16 grays com 5 de 500, né, que é um fracionamento relativamente usado quando se usa 5 frações, né? Olha que interessante, se a gente considerar um alfabeto de 3, falando aqui um pouco de radiobiologia, né, é importante aqui para a questão, para um alfabeto de 3, ou seja, com a preocupação em relação ao tecido, às toxicidades tardias, tecidos de resposta lenta,
são 101 grade 3 que uma dose única de 16 grade promove, quanto que 5 de 500 vai apenas 66 grade 3, né? E se eu faço esse mesmo cálculo usando o alfa-beta de 10, já levando para o lado de tecido de resposta rápida, ou seja, o tumor, a diferença já é bem pequena, vai de 41 grade 10 para apenas 37 grade 10. Então, realmente, fracionar é algo bem interessante que é uma variável que, digamos assim, o fato de fracionar ou até desescalonar um pouco a dose nos tira de algum apuro na nossa rotina, né? E assim, queria saber como é que você lida com esse manejo para respeitar os constraints, né? Vai reduzindo a dose da fração única, ou vai mexendo com o número de frações e também desescalonando dose, até chegar a esse, digamos assim, a maior dose segura, fazendo uma comparação aqui com o que tem na neurocirurgia, máxima ressecção segura, podemos falar em máxima dose segura. É isso que vocês, assim, na nossa rotina, na sua rotina, você acaba fazendo no seu dia a dia? Carlos, obrigado pela pergunta, excelente, acho que é mais ou menos esse o racional que a gente utiliza também. A dose única no cenário pós-operatório, ela tem que ser tão segura quanto fracionada para a gente optar em fazer esse tratamento, né? A gente tem, na verdade, o hábito de incluir um volume maior sempre quando você faz o delineamento, o desenho da cavidade cirúrgica por conta dessa região que tem tem alguns autores que preconizam margens de até 1 centímetro, como eu comentei, né? A gente tem uma revisão do MNIT muito boa de 2020, avaliando até essa questão por conta da disseminação local, né? A gente sabe que até 3 milímetros, principalmente 3,5, 3 milímetros a 5 milímetros, você pode ter uma chance maior de recidiva local. Então, o que acontece é que você aumenta muito o volume e por isso tem que desescalonar a dose, porque senão você acaba tendo um efeito colateral muito grande. Tem uma proposta do High-Tech que saiu agora, né? Que seria o Quantec aí, já agora um pouco mais modernizado e voltado para procedimentos ablativos, em que você avalia o volume da dose única inicialmente, se por acaso ele não passar, você vai para 3 ou 5 aplicações e a gente avalia o volume da dose de 20 grays no tecido cerebral normal. Depois eu posso compartilhar com vocês esse estudo que é bem interessante, bem prático mesmo, e a gente acaba tomando muito a decisão com ele, é quase um diagrama que a gente utiliza para tomar a decisão, e quando o volume de 20 grays é maior que 20 centímetros cúbicos, a gente acaba saindo de 3 aplicações para 5 aplicações, e aí você acaba conseguindo passar ou desescalonar a dose. Então a gente tem usado isso, eu não vou me estender muito, porque senão vai ficar muito técnico para os colegas neurocirurgiões, mas acho que é bem racional o que você colocou, e a gente está evoluindo para isso. Obrigado. Muito bom, Paulo. Realmente a gente tem usado também o High-Tech já há algum tempo e foi publicado, acho que no ano passado, e a gente tem seguido ele aí também quando fraciona. A gente tem, acho que pelo avançar da hora, depois a gente pode, durante o caso, ainda comentar mais alguma coisa. Eu vou pedir para o Fernando apresentar o caso, também sendo breve, Fernando. A gente já está bem adiantado aí, por favor. Tá aparecendo na tela aí para vocês? Sim, falta só botar no modo apresentação. Apresentação. Ok. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que esse é um início, né, de um processo que a gente vem fazendo aqui de parceria com os meus cirurgiões, para que realmente a gente possa estar fazendo esse tratamento, né, interdisciplinar cada vez mais acirrado. Na verdade, eu sabia que a reunião ia se prolongar, né, e escolhi um caso, assim, bem prático e talvez não, um pouco polêmico, já como foi discutido aqui anteriormente, tá, com relação à radioterapia de crânio total, tá. Então, essa paciente é uma paciente de sexo feminino, 39 anos, né,
sem nenhuma comorbidade, tá? Paciente com neoplasia de mama, diagnosticado em fevereiro de 2019, tá certo? E aí, essa paciente, ela tem uma história bem interessante e até também traumatizante para ela mesma, porque ela tinha 3 filhos, gestou 3, 2 ela perdeu, e agora no terceiro filho, amamentando o terceiro filho, com 1 ano, ela descobriu esse tumor aí localmente avançado, né? Então, tumor T4B e já metastático ao diagnóstico, né? Então, com paciente com tumor localmente avançado, tinha metástase óssea, pulmão, fígado, né? Era uma paciente triplo negativa, KI67 alta, com score 0, né? Ré 0, tá? Então, essa paciente, ela iniciou uma quimioterapia com dose densa, né, de acordo com o protocolo da oncologia clínica, depois seguido de paclitaxel, tá certo? E daí, praticamente 1 ano depois, essa paciente, ela foi internada com quadro de cefaleia persistente, tontura, com desequilíbrio importante e perda motora, principalmente de membros superiores. Na verdade, quando a gente fazia a avaliação clínica dessa paciente, não era bem condizente com o que foi encontrado na ressonância, tá? Mas realmente a paciente, ela estava, e eu fui chamado em um momento, né, de emergência, né, para a escala do médico de emergência. E aí ela portava essa ressonância, onde tinha múltiplas metástases, mas, na verdade, quando eu fui, né, avaliar melhor o exame, ela tinha realmente 4 metástases maiores, e depois tinha as metástases muito pequenas, quando eu discuti com o neuro, tanto quanto com o neurocirurgião, como também com o neuro-oncologista, né, com o radio-oncologista, tá? E aí ela tinha essa avaliação aí de RPA, para mim, classe 2, 3, que ela tinha uma doença extracraniana ativa, e naquele momento ela estava com KPS, né, baixo, realmente, eu acredito, pelo quadro neurológico, tá? E dentro desse contexto aqui, foi indicado a radioterapia de septo total, com proteção de hipocampo, levando em conta, né, o estado da paciente naquele momento, né, o sistema de emergência, evidentemente, também, certo? Essas são as lesões que eu grifei aqui para vocês, são lesões, né? Essas 4 lesões eram as lesões maiores, por incrível que pareça, e tinha essa lesão próxima ao tronco, né? Que é uma lesão pequena, mas depois o doutor Miguel pode comentar, os outros, né? Neurologistas que possam, né, trazer algum comentário, e essa, além de outras lesões muito mínimas, né? E daí, então, por conta disso, foi decidido, né, também numa discussão rápida que a gente costuma também fazer nas situações de emergência com alguns colegas, fazer a radioterapia de crânio total, tá certo? Aí eu queria aqui abrir para ficar uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais dinâmica, né, que eu queria abrir tanto para os colegas, mas principalmente para o doutor Miguel e para o doutor Paulo, né? Os critérios hoje que vocês utilizam, né, apesar do que vocês já mostraram, mas na prática de vocês para a radioterapia de crânio total, e se isso tem saído da tua prática, né, com toda a possibilidade aí de irradiação de múltiplas lesões, tá certo? O segundo ponto é se, assim, vocês fazem de rotina, independente da idade, a proteção do hipocampo e o uso de memantina, tá certo? E o limite do número de lesões que vocês utilizam aí, ou se para radiocirurgia, né? Sabendo que o doutor Miguel falou aí também que o importante é o volume, não o número de lesões. Mas eu queria que vocês comentassem esses tópicos, porque são coisas práticas que pegam a gente no dia a dia. Miguel, você quer começar e depois eu entro? Tá bom. Então, seguinte, pelo que eu vi, deixa eu ver, Fernando, são 4 lesões, não foi isso? Exato. Tá. Não, então, em termos, o que eu vou falar, né, a radioterapia de cérebro total, eu acho que até sai um pouco fora, né, da minha orientação, né, mas ela já fez, porque eu entendi, a radioterapia de cérebro total, né? Fez. Tá. Porque ela foi atendida no sistema de emergência mesmo. De emergência, né? tá. Ela tinha um quadro neurológico bastante importante. Tá. Então, o que eu vejo, né, na prática, como recebo para radiocirurgia,
é que você tem esses pacientes que fazem a radioterapia como um resgate. Então, só para exemplificar, eu vi paciente meu, que veio para mim mesmo, da oncologista direto, fazer radiocirurgia de 2 lesões de mama. A hora que fez o exame do planejamento, a gente viu que tinha já um início de disseminação meníngea, tem uma lesão lá no córtex. Mudou completamente, então saiu da radiocirurgia, ela foi para a mão só do radio-oncologista, fez a radioterapia de resgate e ficou ótima. E assim, voltando àquilo que o Paulo já disse, e eu Levi, todos vocês falaram, a história da parte de neurocognição, né? A gente não faz, na verdade, análise como tem que fazer com neuropsicólogo e tudo, mas tem, lógico que isso daí é que a gente pode medir de verdade. Mas não pensa que neurocirurgião é muito diferente também, não. Você pergunta a idade, onde ele mora, acabou. Então, acho que está tudo bem. Quando você vai pegar o neuropsicólogo, é que ele pontua tanta alteração que você começa a falar, eu acho que eu também tenho alteração, porque eles acham mesmo, os testes deles são realmente extensos e profundos. Mas voltando, essa paciente foi resgatada, da disseminação leptomeníngea, e depois, mais de um ano, ela veio aí sim para uma lesão nova de radiocirurgia, aí sim que eu atuei. Então tem a indicação, né? A gente já tem ela aí. 4 lesões do jeito que você está contando, Fernando, assim, isso não é limite, são 4 lesões pequenas, eu acho que tem toda a indicação de você estar tratando essa paciente, conversando com o que o oncologista tem para fazer, eu acho que não vejo limitação. E quando eu estou falando lá do número, que o volume é mais importante, lógico, é dentro daqueles com múltiplas metástases, né? Lógico que quem tem uma lesão vai ter um prognóstico, vai cirurgia, vai ajudar, mas sem dúvida, essas são 4 lesões que eu posso dizer para você que o volume é pequeno, é factível, e você tem tudo para fazer. Quanto à outra parte, acho que já foi falada, né, da proteção de hipocampo, isso é um trabalho, né, de vocês, usar memantina, e nem sempre isso é viável. Eu já vi gente do primeiro mundo, né, falar isso, e quando você conversa depois da palestra, eles falam, nem sempre eles conseguem fazer isso. Isso aí não é realmente viável. Vai depender de cada paciente, do estado funcional dele, o que ele faz na vida, né? Então, o que você vai ter que preservar. Mas, assim, o que eu tenho para falar é que, sim, essa paciente tendo o Karnofsky bom, com essas 4 lesões, eu não vejo nenhum motivo para a gente não fazer a radiocirurgia. A minha única dúvida é naquela, eu acho que era no mesencéfalo, né? Dá para fazer dose única ou se fracionaria, mas é só essa que é a dúvida. Ela está bem no meio aqui, essa segunda slide, está bem no mesencéfalo, mas eu acho que é possível sim. Eu acho que você não vai poder fazer, eu acho que 18 graus aí, eu acho, né, mas que já tem radioterapia, mas eu acho que é bem passível de resposta sim. As outras eu acho que estão em locais bem mais tranquilos para você tratar adequadamente, que a gente fala com a dose total, né, que a gente recomenda. Acho que o Paulo pode, acho que... Sim, eu acho que eu... Só comentando, assim, além dessas 4 lesões, elas tinham lesões bem pequenininhas, né, de tudo, que além dessas 4 lesões maiores, né, Tá. Mas a discussão do septo total, ele envolveu o contexto geral, né? O momento do Karnofsky da paciente, doença extracraniana totalmente não controlada, assim, sim, né? E a situação do momento, né, que a gente tinha. Sim, eu acho Fernando, perfeito. eu acho que eu faria também, provavelmente, crânio total nela. Minhas indicações hoje de crânio total, como foi comentado pelo Lieve e Renato, são bem mais restritas. Eu tenho me restringido a fazer crânio total para pacientes com doença familiar, para pacientes com disseminação leptomeníngea, e aí não tem como poupar hipocampo, senão você poupa a doença. E também eu acabo utilizando um índice que agora saiu recentemente e que parece ser um índice que mostra uma boa acurácia com indicação de crânio total, que é o Brain Velocity Index, é o índice de velocidade tumoral no cérebro. Quando tem mais de 13 metástases ano, a chance desse paciente precisar de radioterapia de crânio de resgate, ela passa a ser muito alta, então talvez seja uma indicação de você utilizar esse tratamento já de início, né, antes da radiocirurgia. Em todo o resto eu tenho feito radiocirurgia, então eu tenho feito muito mais radiocirurgia
do que crânio total, indicação pelo menos, junto com os colegas que enviam os pacientes. Em relação à performance do paciente, para mim não é indicação de radiocirurgia necessariamente, porque se a performance do paciente não é tão boa, a sobrevida dele é menor do que 4 meses, por exemplo, aí a gente tem um estudo Quartz que mostrou que dar Decadron ou fazer radioterapia de crânio total dá na mesma. E agora, se ele tem uma sobrevida maior do que 4 meses, a radioterapia de crânio total, ela já causa déficit cognitivo, porque todos os estudos que avaliam cognição para pacientes que fizeram tratamento com radiocirurgia versus radioterapia de crânio total, eles avaliaram em 4 meses e já viram esse déficit. Então, assim, se eu não tenho indicação de fazer porque o paciente não está bem, eu acabo indo para Decadron mesmo, ou suporte paliativo, ou eventualmente, numa tentativa do oncologista, normalmente, querer fazer alguma coisa, pacientes jovens, que a gente tem que oferecer alguma coisa, ou que tem que fazer a radioterapia num tempo mais curto, eventualmente eu até faço em 5 aplicações, que é um regime muito utilizado na Europa, né? 5 aplicações de 4 grays. E tento utilizar para todos esses que eu acredito que terão uma sobrevida maior do que 4 meses, pelo RPA, eu tenho utilizado muito o GPA ou DSGPA, né, que é específico para algumas patologias como mama, né, uma avaliação que utiliza inclusive marcadores moleculares. Aí você às vezes vê que tem pacientes que têm múltiplas metástases, mas uma sobrevida eventualmente aí de 2, 3 anos. Aí nesses eu tento até forçar um pouquinho a memantina, que eu acho que faz diferença. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário até agora? O Renato quer falar alguma coisa? Renato quer. Eu queria só aproveitar, eu acho que esse caso do Fernando é ilustrativo, mas qual é o contexto que vocês usam, por exemplo, no caso de uma paciente? Às vezes não é infrequente acontecer, sobretudo com o paciente do SUS. O paciente vem, tem múltiplas metástases, como o Fernando pontuou, faz uma radioterapia de urgência, de crânio total, que é o que você consegue fazer mais rápido, e nos exames de reavaliação, quando você faz uma ressonância, você, por exemplo, às vezes você tem uma tomografia e depois vai ter uma ressonância, principalmente no SUS, ou você vai ter uma ressonância e uma segunda ressonância. Até que ponto você considera como uma doença que não respondeu à radioterapia de crânio total, ou se é uma doença que ainda está em resposta? Por exemplo, se fazer uma radioterapia, avaliei com 2 meses uma ressonância, tem alguma lesão residual, às vezes eu me sinto um pouco incomodado em já fazer uma radiocirurgia, indicar uma radiocirurgia num caso como esse, porque algumas vezes você espera mais 2 meses e a lesão desaparece. Então, eu acho que esse contexto de você eventualmente fazer uma radiocirurgia numa paciente com múltiplas lesões que foi submetida a um crânio total, às vezes você tem um risco de estar fazendo radiocirurgia desnecessariamente. Então, eu prefiro algumas vezes até repetir a ressonância mais precocemente, porque algumas lesões até vão sumir e deixar a radiocirurgia como uma opção de resgate para aquela lesão que está verdadeiramente se mostrando refratária ao tratamento. Eu acho que às vezes você fazer uma ressonância muito precoce perto do crânio total, principalmente se o paciente for muito ansioso ou se a família for muito ansiosa, acaba que você força a barra na indicação do boost com a radiocirurgia, que o que os trabalhos demonstram muitas vezes é que o paciente mais beneficiado é aquele paciente que tem um bom KPS e que geralmente tem uma lesão isolada, que é o RTOG 9508. Então, eu tenho só algum receio em relação a esse tipo de fazer uma radiocirurgia pós-radioterapia de crânio total de uma forma muito precoce. E tem casos difíceis, né, Renato, de diferenciar a lesão ativa de necrose, né? Mesmo com ressonância, com espectroscopia, teve casos recentes que a gente sentou com um radiologista e foi uma grande discussão, realmente. Discordamos até do laudo, né? E resolvemos observar. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Acho que pode seguir, Fernando, até pela avançada aí da hora. Né? Ok. Bem, isso é só mostrando a paciente a proposta, né, que foi um tratamento, como eu falei, é um tratamento que a gente também tinha um tempo hábil para fazer. Então, ela fez radioterapia dentro desse protocolo que nós fazemos normalmente, dose de 10 de 300, e a gente fez com proteção de hipocampo, tá? Eu não usei memantina para essa paciente, tá? E aí, essa paciente, ela tratou isso
muito técnico, né, mostrando realmente a proteção de hipocampo, isso, né, apesar da idade da paciente, mas faz uma diferença. Essa paciente, ela tinha ela carregava um estado psicológico muito importante, como eu falei para vocês, perda de 2 filhos e um diagnóstico de um câncer avançado com um filho de 1 ano e ela estava amamentando o filho. Então, tudo que se falava de doença para ela, ela queria resolver para ontem, né? Então, e tinha, né, esse estado aí atrelado que é importante, tá? Então, a radioterapia, ela terminou em 5 de fevereiro de 2021, excelente tolerância, tá? E nesse período, a paciente, ela manteve o tratamento, o oncologista, depois ele mudou o esquema de quimioterapia, e essa paciente, por incrível que pareça, depois ela deu, assim, uma verdadeira guinada, no sentido da palavra, em termos de melhora, né? Melhora clínica, melhora radiológica, né? E daí, então, essa paciente, ela até realmente mudou a performance dela, depois que ela veio da avaliação com a ressonância pós-radioterapia. E aí, essa ressonância, o que ela mostrava era que todas as lesões praticamente tinham sumido e tinha somente restado essa lesão de 0,7 por 0,4 centímetro, né, como uma lesão residual, né? E daí era uma lesão realmente pequena, o colega que fez a ressonância foi o mesmo que fez a primeira, a gente costuma fidelizar para que realmente tenha essa experiência, e aí, como o Renato colocou, e o Carlos ele tudo, a gente até discutiu um pouco se precisaria de algo a mais para dizer se aquilo era lesão ou não, como tratar uma ressonância espectroscopia, assim, isso ele não indicou, ele considerou que ela realmente tinha lesão residual, e nesse inteirinho ela foi avaliada pelo mastologista, e como eu disse para vocês, após uma melhora da paciente, até do estado geral dessa paciente, o oncologista, o mastologista, ele também, nesse momento, ele tinha encaminhado a paciente para um controle loco-regional do tumor dela da mama, né? É uma paciente que abriu um quadro com tumor já ulcerado da mama e com toda aquela, né, quadro de metástases, e daí a gente fez uma radioterapia de controle local, né? A gente fez, essa é uma rotina que a gente tem lá no departamento, né? E depois de muita discussão, aí como até o Renato falou, interessante que o caso vai bater aí contra o que foi, né, discutido agora, mas a gente pode ver as opiniões aí, e eu discuti com ela. Nós tínhamos 2 momentos, né? Com essa lesão residual, o momento de seguir essa paciente, né? Ou então tratar essa paciente. O meu intuito seria seguir essa paciente, e essa é a lesão que tinha antes, né? Que vocês podem observar, e olha só a lesão que ficou depois. E aqui já foi uma fusão das duas imagens, né? E aqui só fica muito pequeno, mas eu ia tentar fazer uma reconstrução da lesão. Aí, baseado nisso, eu queria deixar agora também para toda a plateia, e mais especificamente o doutor Miguel, o doutor Paulo, essas questões básicas, né? Essas perguntas básicas, né? Qual o tempo que vocês normalmente na rotina, com aquele paciente que está bem, vocês solicitam essa ressonância, e se normalmente você já faz essa ressonância com espectroscopia e perfusão, de rotina também, ou somente quando você quer discutir se existe uma necrose ou não, entendeu? E a radioterapia de consolidação, né? Se você já faz ou você aguarda a recidiva ou crescimento da lesão, tá certo? Então, queria que vocês discutissem isso aí, e além disso, considerando o paciente que fez essa radioterapia de crânio, qual a dose que vocês utilizam, se única ou fracionada? Você quer comentar, Paulo? Eu vou começar de trás para frente, porque, na verdade, assim, o RTOG 9005, né, que inclusive acabou, foi o primeiro a avaliar a dose da radiocirurgia pelo volume da lesão, né, que ele utilizou pacientes que foram submetidos a crânio total. Então, tudo aquilo que a gente tinha antigamente, lesão até, pelo menos faz um tempo que eu já não uso, lesão até 1 centímetro, 21 grays, de 1 a 2, 18, isso já é um grupo de pacientes que foi submetido à radioterapia de crânio total. Então, eu não costumo baixar a dose se eu tenho que fazer alguma radioterapia
em dose de resgate, né, nos pacientes que fizeram radioterapia de crânio total, e eu só trato lesão residual. Eu normalmente não faço consolidação, eu espero o efeito da radioterapia de crânio total para avaliar se há uma resposta mensurável, né? Eu tento avaliar principalmente aquelas lesões que têm diminuído durante o tempo, né? Então, para isso eu faço uma ressonância de base, que normalmente eu gosto de realizar até 6 semanas após o procedimento. Então, tem normalmente uma ressonância prévia, né? A maioria dos pacientes vem com ressonância prévia, 6 semanas após o procedimento, em que normalmente a gente não toma conduta, a não ser que a lesão francamente tenha aumentado, tenha uma persistência de doença, aí sim eu posso pensar em alguma outra estratégia, eventualmente até cirúrgica, eu acho, né? A gente teria que pensar, mas em todo caso a gente vai acompanhando depois de 6 semanas, a cada 2 a 3 meses, esses pacientes, e avalia se há critérios de recrescimento tumoral. Paulo, só mais, desculpa, doutor Miguel, só um comentário rápido aqui, se você puder fazer. Você falou em quando fazer radiocirurgia pós-crânio total, mas queria um comentário seu rápido. Quando repetir a radiocirurgia, né, alguma situação um pouco polêmica, né, da gente fazer uma segunda radiocirurgia na mesma lesão, depois de uma progressão isolada, é um assunto bem polêmico, se você puder comentar rapidamente. Eu tive um caso assim recentemente, meu amigo, uma paciente jovem, lesão única, que a gente tinha área eloquente, já sintomática, e a lesão tinha 2,5 centímetros, era um tumor de pulmão, paciente com déficit motor à direita, e eu acabei optando, por conta disso, em fazer um tratamento para ela com 3 aplicações de 9 grays, tentando diminuir efeito colateral, né, e diminuir edema de dose única. Também é controverso fazer isso, mas acho que há uma discussão. E no final das contas, essa paciente ela ficou bem durante 1 ano e meio, só que durante esse período ela teve algumas alterações muito sugestivas de radionecrose. Você via uma área de realce, quando você injetava o contraste, que não era uma área sólida, era uma área meio enevoada. A paciente fez espectroscopia e acabou não mostrando aumento ou sugestão de uma recidiva tumoral, também fez perfusão, não tinha aumento de volume relativo sanguíneo na região, então não parecia ser tumor. O problema é que ela foi evoluindo e ela acabou recidivando em cima da área de radionecrose, porque às vezes a gente pode ter isso também, né? Como no GBM, às vezes a gente vê áreas de lesão viável junto com necrose, e ela acabou evoluindo e na ressonância multiparamétrica parecia ser lesão, e aí sim, com bordas rombas, a lesão, eu acabei optando por tratar, e quando eu trato, isso foi 1 ano e meio depois, mas eu trato a partir de 1 ano, acho que é bem possível a gente fazer esse procedimento, né, uma nova radiocirurgia. Quando eu trato, eu acabo optando por fazer um esquema diferente do inicial. Então, no caso dela, como é uma área eloquente, eu fiz 5 aplicações de 6,5 grays, eu vi que dava mais ou menos um BD parecido com o que eu queria para tentar o controle, então eu acabei optando por esse fracionamento, e aí ela controlou, mas ela está comigo ainda há 6 meses, mas é uma doença realmente que a gente já vê que tem uma radioresistência, né? Não sei por quanto tempo eu vou conseguir controlar ela ainda com essa dose. Paulo, dias seguidos ou alternados? Eu normalmente alterno, tá? Sempre quando eu faço dose maior que 5 grays por dia, eu acabo alternando. Muito bem. Miguel, você quer comentar? Eu não só ia complementar exatamente o que o Paulo falou, em relação ao caso, Fernando, que se apresentou e fez a radioterapia dentro da indicação, sem, né, tem muito o que discutir, e a gente está vendo a regressão das lesões, então é efeito óbvio da radioterapia. Então, até então, a gente está esperando o efeito dela. Quanto tempo? Então, a gente tem no papel isso daí em algumas semanas ou poucos meses, depois observar. Mas se está diminuindo, como o Paulo já falou, né, a gente faz entre 30 e 45 dias, pelo menos o primeiro exame, primeiro porque você olha o que tratou, e depois para ver se não surge nada novo. Mas enquanto estiver diminuindo,
eu não vejo também muito motivo para a gente estar ficando preocupado. Como eu mostrei lá, e a gente olha alguns casos que faz radiocirurgia, às vezes você fica com uma imagem de lesão residual que fica estável. Então, precisava olhar outras partes do exame, por exemplo, como na aquisição de flare, da ressonância T2, ver se tem edema, porque quando ele tem essa angiogênese, essa coisa proliferativa de vasos, o edema não regride, pelo contrário, aumenta. Às vezes aumenta, você não sabe nem se é tumor ou se é radionecrose. Aí a coisa fica mais complicada. Mas se estiver diminuindo no flare e tiver essa lesão minúscula aí, acho que a ideia realmente é ir acompanhando, e aí o que a gente põe de prazo é uma coisa, tem uma individualidade de cada um. 2 meses, depende da evolução da doença, acho que é bem razoável, e trataria no crescimento. Agora, quanto a falar de exames avançados de ressonância para fazer o diagnóstico, na verdade a gente não tem nada que, 100%, então você vai fazer espectroscopia, tem aumento de perfusão, pode ser aquela área lá que você tem o bordo exatamente com radionecrose. Desculpa, espectroscopia. Você pode pegar a área com maior parte de necrose e não pegar nada do tumor. Então, nenhum radiologista vai conseguir bater, mas lógico, eles vão ajudar bastante. É só para lembrar que é difícil você fazer esse diagnóstico. E só complementar, Paulo, para a tua paciente, a abordagem cirúrgica está completamente descartada pela localização? O colega neurocirurgião é bem próximo. E as 2 vezes, na verdade, por conta da doença ser única, as 2 vezes eu até discuti com ele fazer a cirurgia, mas por conta da área eloquente, ele optou por não tratar. Tá. Até essa reirradiação foi algo que eu sofri um pouquinho, porque eu achei que a doença foi radioresistente, né? O ideal era abordar, mas infelizmente ela não é passível de abordagem. De abordagem. Só também ilustrar, tem uma paciente, já faz um tempinho, mas não muito não. Quando ela chegou, para mim, ela já tinha feito uma radiocirurgia de uma lesão pequena, também neo de mama, a paciente lá do Rio. E uma dose ótima, acho que foi 20 Gray, uma lesão pequena. Aquela lesão começou a aumentar, ficaram na dúvida, ela veio, a gente fez outra radiocirurgia, mesma, com dose plena e tudo. Aquela lesão nunca parou de crescer. Aquilo foi abordado, foi tentado reabordar, estava na região da pineal, e aquilo parecia um inferno. No final, ela fez até radioterapia de cérebro total e nada, e ela tinha outras lesões, as outras ficaram quietas, mas aquela lesão, nada parou aquela lesão. Então a gente não tem resposta para tudo, infelizmente. Bem, mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Pode seguir, Lieve? Pode seguir, por favor. Pois é. Então, como eu falei para vocês antes, então, essa paciente, ela tinha, como os colegas de turma aí brincam, que eu costumo discutir muito com meus pacientes, né, as condutas, né. Então, inicialmente, eu até tinha discutido também esse caso com outro colega, que já tem uma certa experiência também em radiocirurgia e tudo mais, e o que eu tinha colocado para ela, que é a possibilidade da gente repetir ressonância, e existiria essas 2 possibilidades, assim como você tem trabalhos aí que coloca como consolidação e as vantagens e desvantagens de você consolidar a depender e estratificar o teu paciente, né? E um aspecto importante que chama a atenção nessa paciente é exatamente assim, tudo que se refere à doença para ela, que existe a doença, então ela não quer esperar, né? Então, ela realmente dá para entender, tá certo? Isso não justifica, né? Vamos dizer, fazer ou não fazer a radioterapia de complementação, mas a gente também tem que respeitar a opinião da paciente. Ela tem uma criança de 1 ano e pouco, né? E foi colocada, e eu coloquei muito claro essas 2 condições, né? De aguardar, repetir o exame, uma lesão muito pequena, discutir com o radiologista se haveria a necessidade da espectroscopia, não, tá certo? Mas, resumindo, a paciente decidiu, né, por realmente não esperar e ter a opção de tratar, né? E aí, aqui, só mostrando para vocês aí, e, na verdade, essa paciente complementou dose, né, nessa lesão muito pequena, né, com a dose de 18 grays, foi colocado, tá certo?
aqui, essa respeitando todos os parâmetros que a gente tem aqui, questão dos volumes, né? E assim, vale ressaltar que essa paciente, ela fez a ressonância entre 3 e 4 meses depois da radioterapia, entre 3 e 4 meses depois da radioterapia, né? E ela fez essa radiocirurgia agora, né? Ela fez, assim, ela fez até mesmo a radiocirurgia durante a radioterapia da mama. É um caso bem atípico, por isso que eu selecionei para a gente discutir, né? E realmente até também fazer parte desse, não de curva de aprendizado, mas a nossa vivência com radiocirurgia, né? Já que temos ainda uma vivência, vamos dizer assim, apesar de pequena, mas de um volume grande de pacientes, né? Que até bem poucas instituições têm. Né? Então, aqui, só para ilustrar aqui, antes de passar para a discussão com vocês, é exatamente o que já foi, né, colocado, a questão de você fazer ou não radioterapia de crânio total com ou não complemento de radiocirurgia, né, e um dos aspectos importantes é que ele coloca exatamente a seleção do paciente, né, esse trabalho todos vocês conhecem, né, e eu procurei alguma coisa de revisão, né, tinha colocado até no grupo lá de neurocirurgia, né, e realmente o assunto, ele ainda desperta muita discussão, e o que se coloca realmente é você individualizar o teu paciente e a tua conduta, né? Esse é um trabalho de um colega aí, apesar de ser 2009, achei bem interessante, da USP, né? Com esse organograma aí, mas isso já foi colocado também pelo Dr. Miguel. E aqui os dados do NCCN também mostrando que realmente, dentro daquele contexto, inicialmente, se a gente tira o quadro clínico da paciente, a radiocirurgia poderia ter sido uma opção, e dentro do contexto, a radioterapia de crânio total também é colocada, né? É uma situação em que realmente tem que ser discutida no departamento, entre os colegas, né? E ao final de contas, essa paciente, ela complementou, e era a pergunta que eu tinha para o Paulo, né, e que realmente a gente fez 18 Grays, considerando que como se ela não tivesse, né, feito cérebro total. Essa paciente, ela está muito bem, ela deveria ter voltado comigo sexta-feira, né, com a ressonância de controle mais precoce, eu fiz até questão de pedir uma ressonância mais precoce, eu nem tinha ainda selecionado esse caso, mas ela, como necessita de anestesia por conta de não fobia, mas medo, que ela já teve um processo alérgico, né, na tomografia pelo iodo, ela sempre pede com anestesista, e aí o convênio não tinha liberado, mas eu prometo depois passar os dados para vocês depois da radiocirurgia. Realmente a gente vai seguir essa paciente, mas infelizmente é uma paciente que tem um prognóstico já mais fechado, com doença presente na mama, né, e metástases nessas 3 regiões, né, com volume de doença importante. Ela mantém um quadro clínico muito bom, está mantendo o Xeloda, né, oral, e nós vamos seguir. Aí eu queria, não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, os 2 colegas, ou alguns dos nossos neurocirurgiões que estão na plateia, os radioterapeutas, né? Com relação à dose, Paulo, se você faria diferente, né? Bem na conduta, se tu faria realmente essa dose, ou se você faria 21 Grays, mesmo depois de um cérebro total? A gente normalmente acaba indo junto com vocês, ainda mais uma doença que não é radioresistente, eu bato menos forte na dose. Eu acabo fazendo 18 Grays para as mamas, o controle é muito bom para pacientes com histológico de mama. E essa paciente, ela, por conta da idade, também o que a gente vê, né, é que na maioria dos estudos, os pacientes que mais sofrem com crânio total são aqueles pacientes idosos, tanto para memória, quanto para a cognição, quanto para a parte motora fina. Então, ela provavelmente não vai ter também uma repercussão tão grande assim do crânio total. Pelo quadro clínico dela agora, ninguém fez nenhum exame. Ela tem um neuroclínico, né, um neurocirúrgico também, e mais do exame, como o próprio Dr. Miguel falou também, e principalmente a agendar terapia, nenhum exame refinado, mas assim, em termos, né, não tem nenhum tipo de perda, né, de memória, esquecimento, etc. Ou seja, ela surpreende a cada dia, sem dúvida, essa paciente. Eu acho que
como eu falei, dentro do contexto familiar, isso aí influencia bastante, né? Esse filho dela, essa vontade de viver. Então, eu fiquei impressionado, depois da radioterapia de crânio total, com a mudança do esquema de quimioterapia, como mudou, né, o quadro clínico dessa paciente e continua mantendo o quadro clínico também bem estável, né? Bem satisfatório. Muito bom, Fernando. Acho que deu para a gente abordar vários aspectos aqui. Alguém quer mais fazer algum comentário a mais? Algum cirurgião? Eu acho que esse é o primeiro evento nosso aqui, mas a nossa ideia também é fazer outros eventos, abordando também outras situações aí que possam envolver radiocirurgia, né, tanto a craniana como a radioterapia estereotáxica extracraniana. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente aqui a participação do Paulo, do Dr. Miguel Canteiras, né, colegas lá de São Paulo, que estão aqui quase 10 da noite aqui participando conosco. Muito obrigado mais uma vez. Então, Sérgio, você quer comentar alguma coisa? Não, somente agradecer a presença de todos, tá vendo? E principalmente a vocês do ICC, que realmente têm trabalhado com afinco para que essa técnica possa ser empregada na melhor maneira possível e com a maior rapidez possível. Meus parabéns. Lieve, a Edneide pediu só para deixar registrado, né, que essas aulas elas estão sendo gravadas e elas vão ser compartilhadas, né, especificamente com o pessoal da neurocirurgia, né, e os colegas aí que participaram. Acho que antes ela deve ter discutido aí com os colegas, né. Muito bom. Pois, mais uma vez, obrigado. Boa noite a boa todos. noite. Obrigado. Muito obrigado. São Paulo e o Miguel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Prazer pessoal. a todos aí. Boa Obrigado. noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Miguel. Prazer. Obrigado. Obrigado. Prazer, Boa noite, meu. prazer, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.